Olá pessoal, meu nome é Lupecínio Moraes, sou professor da Escola Lindalva Aragão e o assunto de hoje será a linha do tempo com os principais acontecimentos da história da humanidade, né? Então assim, antes de tudo temos que entender que o assunto é um assunto muito fácil e gostoso de se aprender, não é isso? Então vamos com calma que a gente chega lá. Quando falamos em divisão histórica, né, e também sobre os principais acontecimentos, temos que entender duas coisas: o que é pré-história e o que é história, né? Lógico que quando analisamos a palavra pré-história, vamos perceber que pré quer dizer o quê? Antes da história. Lógico que mesmo no período pré-histórico, não deixa de ser história, né? Mas para uma divisão histórica, os historiadores fizeram isso. Uns concordam, outros não concordam, mas aí já é outra questão. Temos que ver também a questão da linha do tempo, né? A linha do tempo, elas se dividem em antes de Cristo e depois de Cristo. Não vamos dar muita ênfase a esse assunto, né? Porque o nosso principal tema de agora, do quarto ano, os principais acontecimentos históricos, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que é antes de Cristo e depois de Cristo, né? Por que isso acontece? Lógico que nem todos os países do mundo adotam esse calendário. Os judeus, por exemplo, não adotam, nem os povos islâmicos, né? Também temos que entender outras questões da história, antes de irmos para os principais acontecimentos históricos. Como a linha do tempo, né? Como antes e depois de Cristo, e tempos históricos. Quando a gente vai estudar história, nós vemos muito questões de século XX, século XIX, século VII. Então, como a gente vai fazer para poder entendermos o significado de cada século? Então é isso que a gente vai trabalhar, né? Então assim, vamos para os principais acontecimentos históricos. Vamos falar, quando falamos em pré-história, podemos citar também os povos nômades, né? Até o momento dos povos, onde eles eram povos nômades, até o momento que passaram a ser sedentários. E o que são povos nômades? Os nomes se já diz, povos nômades são povos que não têm residência fixa, não é isso? Isso iremos ver daqui a pouco. O que são povos sedentários? Nós somos povos sedentários. Por que nós somos povos sedentários? Porque nós temos uma moradia fixa. Iremos ver também a questão da invenção da escrita, né? Que as pessoas antigamente não sabiam escrever, né? Então aprenderam a escrever e a registrar tudo aquilo que acontecia. A questão do fim do Império Romano, do Ocidente, em 476, e a importância que esses acontecimentos nos trouxeram até os dias atuais. Iremos ver também a invasão do Brasil. Lógico que existe aquela história antiga, em que ano o Brasil foi descoberto? Lógico que o Brasil não foi descoberto. Por quê? Porque aqui viviam povos indígenas, né? Ninguém descobre uma coisa que pertence a outra, né? Então é isso que a gente vai, aos poucos, de uma forma mais lenta, vamos ver isso. Lógico que não dá para ver tudo, mas vamos ver um pouco sobre cada coisa. A Reforma Protestante. O que foi essa Reforma Protestante? E o que nos trouxe até os dias atuais? Podemos ver algo como, por exemplo, a Igreja Católica, a Evangélica, né? Antes da Reforma Protestante, só existia a Igreja Católica, principalmente na Europa. Após a Reforma Protestante, passou a surgir diversas outras igrejas. Então, veja o quanto é importante nós entendermos a história para poder nos situarmos hoje, né? A Revolução Industrial, o quanto ela foi importante para a nossa sociedade e o quanto ela é importante até os dias atuais.
Revolução Francesa, podemos citar também, é outro marco dos acontecimentos históricos. Podemos citar também Confidência Mineira, né? Porque a Inconfidência Mineira ela foi tão importante na nossa sociedade, a Revolução Pernambucana de 1817. E, por último, e infelizmente, o Covid, mais conhecido como coronavírus, que é o que está nos afetando nos dias de hoje e fazendo com que as nossas aulas sejam online, dessa forma, que é uma forma nova e do qual temos que nos adaptarmos e aprender a lidar com a situação, né? Lógico que não vai ser uma coisa permanente, mas temos que aprendermos sempre estarmos atualizados, para que possamos não ficar atrasados nos estudos. Isso é muito importante, né? Principalmente para vocês que passaram bastante tempo fora de sala de aula e infelizmente perderam muito conteúdo, e de uma forma gradual iremos tentar minimizar essa situação, né? Veja que tudo isso faz parte da história. Tudo, nosso dia a dia faz parte da história. O que acontece conosco, com os nossos pais, com nossos amigos, com nossos vizinhos, faz parte da história. Pode não ser aquela história que esteja no livro, né? Aquela história que esteja no YouTube, ou seja lá qual meio de comunicação que for, mas tudo isso faz parte da história, da nossa história, a micro-história, a nossa história de vida. E é tão importante quanto as outras, né? Só que ela não é registrada quanto as outras, mas é a nossa história. Isso também é importante. É importante a gente aprender também tudo o que está em nossa volta, tá? Vamos lá.